A paz do Senhor, irmãos, que Deus abençoe a vida de todos vocês, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um. Eu gostaria aqui de estar compartilhando algo aqui da palavra de Deus com os irmãos. Alguns dias atrás eu compartilhei também uma palavra de Deus, que sejam palavras para edificar, que sejam palavras para fortalecer os irmãos, irmãs, os familiares, a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar, amém? Gostaria aqui de estar compartilhando uma palavra que está no livro de Ruth, no seu capítulo 2, apenas o versículo 7, que diz assim: Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo, até agora, e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Que palavra poderosa. Irmãos, aqui a gente vai ver no texto que a palavra do Senhor está falando de uma moabita, uma moça que, junto de Noemi, quando voltou, agora se encontra numa situação difícil, numa situação que não via por onde começar. E ali, resumindo a história, ou seja, do texto de Ruth, ela começa a trabalhar ali na plantação, ou seja, atrás ali dos trabalhadores, mas ela começa a catar as espigas, ela começa a catar ali o que estava ali, o resto que eles jogavam para trás, aquelas sobras, ela sempre abaixava e catava as espigas. E depois de um tempo, ela entrou na plantação, ou seja, acabou entrando na plantação de Boaz. Ali toda aquela terra, ou seja, era de Boaz. E Boaz, ou seja, sempre observando ali, atento, observa essa moabita, ou seja, que ela tem algo diferente nela. Ela está trabalhando desde cedo, está trabalhando à tarde, está trabalhando à noite, trazendo o seu sustento. Mas ela era o quê? Uma estrangeira. E ela estava numa terra agora que para ela, uma terra diferente. Mas o que chama atenção é que a história de Ruth, a gente se enquadra dentro dessa história. Muitos aqui vão entender o que eu estou falando, muitos vão se enquadrar, ou seja, vai se encaixar nessa palavra, nesse texto de Ruth. E essa moabita, depois a palavra do Senhor vai dizer que ela se abaixa, catando aquelas espigas. O que é o se abaixar? O que é ela ali se prostrar ali? Ou seja, ela fica de joelhos, sempre ali catando aquelas migalhas, aquilo que os trabalhadores jogavam, aquilo que os trabalhadores ali deixavam para trás. Imagina agora uma moabita que sai da sua terra agora, uma moabita que vem junto de Noemi, que agora se sente ali sozinha, mas ali começa ali a trabalhar ali naquela plantação de pessoas que não conversam com ela. Mas Deus, irmãos, é um Deus de promessa. Deus é um Deus de aliança. Deus sempre está conosco. Deus sempre esteve, ou seja, está em nossas vidas, sempre esteve na vida de quem? De Noemi e de Ruth. E é interessante que, falando mais à frente, a Bíblia vai dizer que essa mulher que de tanto ali dobrar seus joelhos, ou seja, catando as espigas, lá na frente, ela vai se casar com quem? Com Boaz. Quem que era dono dessa plantação? Boaz, um homem muito rico. Um homem muito rico, ou seja, parente ali de Noemi. Ela vai se casar, Ruth vai se casar com Boaz. E aquela mulher que era catadora de espigas, aquela mulher que sempre estava ali se abaixando, catando aquelas migalhas, ela se torna dona de toda a plantação. Ela se torna dona de toda a plantação. Aquela mulher que estava ali se abaixando todos os dias, de joelhos ali catando, olha só a palavra de Deus como é poderosa. Aquela mulher que estava se humilhando, os humilhados serão exaltados. Agora ela se torna dona de toda a plantação. Casou com Boaz. E depois que casou com Boaz, eles tiveram um filho. Resumindo a história do livro de Ruth, eles tiveram um filho. E qual é o nome desse filho? Obed. Obed, que foi pai de Jessé. Jessé, que foi pai de Davi. Ô irmão Alex, então você quer dizer que teve uma geração grandiosa? Uma geração que veio libertar depois o povo de Israel? Um homem segundo o coração de Deus? É isso mesmo. Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus de aliança. O que essa mulher passou, o que essa moabita passou, ou seja, dobrando seus joelhos, atrás dos trabalhadores, catando aquelas espigas, era Deus falando, continue. Continue orando, continue buscando, é Deus falando para mim e para você. Continue perseverando. Sabe aquela pessoa que
tem um testemunho lindo para contar, que muitas das vezes passou uma enfermidade, ou talvez até um câncer, ou outra doença, e ela conta para você, esse texto se encaixa perfeitamente para essa pessoa, aquela pessoa que foi liberta, que começa a contar o seu testemunho. Você pode ver que teve os joelhos dobrados, você pode ver que teve oração, você pode ver que teve o quê? Lágrimas. Imagina agora a Ruth, sem ninguém ali, sem a sua parentela, junto ali sim de Noemi, que trazia ali a colheita para a casa de Noemi, mas uma mulher que foi o quê? Honrada por Deus. Era Deus sempre observando ela, e Deus sempre tem olhado por nós. Deus tem olhado as suas lágrimas. Deus tem olhado quando você tem entrado no quarto e ali catando talvez as migalhas, espigas. O que são as migalhas, espigas? Aquilo que as pessoas talvez jogou um dia em cima de você, aquilo que as pessoas um dia te maltratou, aquilo que as pessoas talvez um dia falou, não tem mais jeito, não tem como, a minha família não tem mais jeito, a minha casa não tem mais jeito. É Deus falando, filha, para mim tem jeito sim. Eu sou um Deus de promessa, o Deus de aliança. Ruth, mãe de Obed. Obed, pai de Jessé. Jessé, pai de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Uma geração que se multiplicou. Uma geração que cresceu. Uma geração tremenda. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua. Quantas pessoas talvez, muitos não viram chorando. Muitos não viram as lágrimas que foram derramadas talvez num quarto. Ou um momento triste que tenha passado, um momento de aflição, talvez a sua mãe ou seu pai num leito de UTI. Ninguém está vendo você, talvez ali entrando, dobrando seus joelhos e chorando, falando para Deus, Deus cuida, Deus cura, Deus salva, Deus me liberta dos vícios, os vícios das drogas, do álcool, da pornografia, me liberta dos vícios. Deus cura minha mãe, Deus cura meu pai, Deus me cura. E Deus falando, filho, filha, só continue na posição, só continue com seus joelhos dobrados, continue aí, ainda catando, recolhendo ali suas lágrimas. Não importa, as pessoas não vão ver você, mas Deus está vendo você. No livro de 2 Reis, capítulo 5, a Bíblia vai falar da cura de Naamã, um homem muito conhecido ali por fora, ali respeitado pelo povo, mas a Bíblia vai dizer que foi levado como escravo uma menina. A Bíblia vai dizer, foi levada como escrava uma menina, que ficou no palácio de Naamã, trabalhando para sua esposa e para Naamã. E essa menina sempre observava. Ela não tinha mais seus pais, não tinha sua mãe, não tinha seus irmãos, não tinha mais ninguém por ela. E trabalhando naquele palácio, no palácio de Naamã, um certo dia Naamã entrou e ela possivelmente observou. Naamã tinha o quê? Uma lepra terrível. Ou seja, poderia tirar aquela roupa e tava as feridas, se coçava. Talvez aquelas feridas colavam ali em sua roupa e ele pedia ajuda da esposa. E ela sempre observando. Um dia ela chegou na esposa de Naamã e disse, será que o seu dono poderia ir lá em Israel? Lá há profetas. Lá há homem de Deus que poderia curar essa lepra. Enfim, conclusão. A gente vai saber que no texto vai dizer que Naamã mergulhou no Rio Jordão 7 vezes, mas onde começou? Através de quem a palavra semeada? Através dessa menina. Mas olha aqui, e essa menina não tinha ninguém, não era reconhecida aqui na terra, mas era reconhecida no céu. Ninguém tinha visto as lágrimas dela, mas Deus sempre viu as lágrimas dela. Ela não tinha nome, era uma menina, serva de Deus. As pessoas não viram o que ela passou, mas Deus viu. E Deus usou ela para restaurar depois a vida de Naamã, que a gente vê toda a história. E assim também na vida de Ruth. Há um propósito para tudo nas nossas vidas. Há um tempo determinado, ou seja, debaixo do céu. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de promessa. Deus cumpre, mas se Deus não fizer? Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Que a gente possa continuar. Onde vence, irmão Alex? Como que vence? Continua vencendo. Com os joelhos dobrados. Ali com as lágrimas. Catando as espigas. Catando talvez ali o que sobrou, talvez o que não sobrou. E Deus dizendo, filho, filha, continue.
continue de joelhos, que a promessa ainda está de pé. É Deus dizendo: ei, Ruth, está de pé. Você agora está atrás aí dos trabalhadores, aí no sol quente. Veio lá de Moabe, mas eu estou te vendo. Eu vou te honrar. Você vai ser dona de toda a plantação. Depois vai ser pai de um filho. E depois de um filho que vai ser também pai. Que vai ser pai de gerações. Que vai comandar um povo. Que vai ser o rei de Israel. Então que nós possamos continuar de joelhos. Continue firme. Continue acreditando na cura. Continue acreditando na libertação. Quantas pessoas precisam e necessitam, conversam comigo e querem ser libertas e perguntam. Eu também, todos os dias nós precisamos ser libertos. Todos os dias nós precisamos. Todos os dias nós precisamos de uma cura. Mas como? De joelhos. Mantendo na posição, em obediência. Continuando a acreditar todo o tempo. Ruth acreditou, em nenhum momento ela desistiu. Ela trabalhou na plantação, sem parar, dia e noite, a palavra do Senhor está dizendo. Até ao entardecer, ela não parou e Deus a honrou. Então continue acreditando na cura, continue acreditando na libertação. Deus é um Deus de promessa. Testifica aí depois, nesse vídeo, você que passou por algo que ninguém viu, mas Deus viu as suas lágrimas. Deus ouviu a sua oração. Assim como Ana, quando orou, pediu a Deus um filho. Teve o sacerdote que quis atrapalhar a oração, mas Ana perseverou. Ana continuou. E Deus o abençoou, Ana, com um filho. Ei, Ana, tá aí seu filho, Samuel. Eu ouvi as suas orações. A oração tem poder. Os seus joelhos têm poder. Não desista. Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus de aliança. Amém? Que vocês possam tomar posse dessa palavra nesse livro de Ruth, um livro tremendo, onde nós vemos aqui uma história que nós enquadramos aqui dentro. Assim como toda a palavra de Deus nos ensina muito e nós temos muito que aprender. Mais para frente eu vou estar compartilhando outros vídeos que possa edificar, possa acrescentar algo em sua vida e que Deus abençoe a vida de todos vocês. Curte, compartilha com aqueles que talvez precisam de uma palavra, ou aqueles também que não precisam, mas que possam ouvir a palavra de Deus. Amém? Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.